Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho de 2026. E está começando mais um Morning Call by Futura Invest. Nessa edição, vamos entender o que marcou os mercados ao longo da semana, o que mudou em relação à semana anterior e quais são os principais pontos de atenção para o pregão de hoje, e o que já entra no radar dos investidores para a próxima semana. A semana chega esta sexta com uma divergência importante. O Ibovespa recuperou parte das perdas recentes e apresentou um desempenho melhor do que o mercado de Nova York. Esse movimento foi sustentado principalmente por Vale, WEG e empresas ligadas a commodities. Ao mesmo tempo, o fechamento de quinta deixou uma herança mais defensiva. O petróleo terminou acima dos US$ 100. Os juros globais avançaram e as ações de tecnologia ficaram pressionadas. Surgiram novas incertezas comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Nos quatro primeiros pregões da semana, o Ibovespa acumulou alta de 1,73%. O índice saiu dos 173.714 pontos da sexta-feira anterior e chegou aos 176.724 pontos no fechamento desta quinta. A trajetória, porém, foi bastante concentrada. Na segunda e na terça, o índice registrou pequenas perdas e permaneceu praticamente lateralizado. O mercado acompanhava as tensões do Oriente Médio e a temporada de balanços e as novas tarifas comerciais. A mudança de direção ocorreu na quarta-feira. Naquele pregão, o Ibovespa avançou 2,44% e voltou à região dos 177 mil pontos. A Vale teve papel central nesta recuperação. A companhia divulgou uma produção de minério de ferro de 84,3 milhões de toneladas no segundo trimestre. Foi o melhor resultado para esse período desde 2018. A WEG também ganhou destaque. As ações da companhia subiram um pouco mais de 10% após a divulgação do balanço. O lucro líquido ficou em 1,550 bilhões de reais, e as margens foram consideradas resilientes pelo mercado. O petróleo foi outro vetor importante ao longo da semana. O contrato do Brent para setembro encerrou a quinta-feira cotado a US$ 100,69 por barril, uma alta de 7,04% apenas no dia. Este movimento favoreceu Petrobras e outras empresas do setor de energia. Por outro lado, aumentou o risco da inflação global. Também pressionou os juros e atingiu companhias mais sensíveis ao custo de capital. Essa divisão ficou evidente no pregão de quinta-feira. Mesmo com Petrobras, Vale e empresas ligadas a combustíveis entre principais altas, o Ibovespa recuperou 0,46%. A Apivida caiu 8,08%. E a TOTVS perdeu 6,37%. As empresas de varejo, construção e consumo também ficaram pressionadas. Na prática, o mercado buscou proteção em empresas beneficiadas pelas commodities e, ao mesmo tempo, reduziu a exposição a negócios que dependem de juros menores. O dólar encerrou a quinta-feira cotado a R$ 5,08. A moeda americana subiu 0,74% no dia. E na semana até aqui, porém, ainda acumula uma queda de aproximadamente 0,53% diante do real. A alta de quinta refletiu uma busca global por proteção e também acompanhou os avanços dos rendimentos dos títulos do governo americano. Na curva brasileira, os contratos de DI subiram e o mercado reduziu as apostas em um novo corte da Selic no mês de setembro. Esse movimento limita a expansão dos múltiplos das empresas e aumenta a seletividade dentro da bolsa. No exterior, o S&P 500 recua aproximadamente 0,90% na semana e Nasdaq perde 1,50%, enquanto Dow Jones cai 0,83%. A pressão aumentou na quinta-feira. Na sessão, o S&P 500 caiu 1,21% e Nasdaq recuou 2,15%, enquanto Dow Jones perdeu 0,97%. Entre as empresas, a Alphabet caiu 7,13% e a Tesla perdeu 14,5%. A reação combinou dúvidas sobre o retorno dos investimentos em inteligência artificial com uma taxa de desconto mais elevada. Ao mesmo tempo, o rendimento do Treasury americano de 10 anos alcançou a região de 4,7%. Minha leitura é de que a semana brasileira foi de recuperação, mas ainda não foi uma semana de melhora ampla do apetite de risco. O ganho do Bovespa foi sustentado por empresas de grande peso no índice e por fatores específicos. Para que esse movimento ganhe consistência, será necessária uma participação maior dos setores domésticos. Também será importante observar a estabilização dos juros. Quando comparamos esta semana com a anterior, a principal diferença aparece no comportamento do Bovespa. Na janela comparável anterior, entre o fechamento do dia 10 e do dia 16 de julho, o índice caiu 2,27%. Nessa semana, considerando as mesmas quantidades de pregões, o Bovespa sobe 1,73%. Na semana anterior, terminou com uma queda de 2,33%.
Esse número serve apenas como contexto, porque considera uma seção adicional. Na semana passada, o IPCA de junho havia registrado alta de 0,16%. O resultado reforçou as possibilidades de novos cortes na Selic. Esse alívio, porém, perdeu força. A tarifa americana de 25% sobre parte dos produtos brasileiros aumentou as incertezas. Vale e Itaú ficaram pressionados e uma nova rodada de aversão ao risco atingiu as empresas de tecnologia. Nesta semana, a bolsa conseguiu absorver melhor o ruído comercial. A entrada em vigor da tarifa de 25% na quarta-feira não impediu a alta do índice. Vale, WEG, Petrobras e outras empresas de grande peso compensaram as perdas dos setores domésticos. O governo também anunciou 18 bilhões e 500 milhões de reais em linha de financiamento. Os recursos serão destinados a empresas afetadas pelas tarifas comerciais e pelos conflitos internacionais. O dólar também confirma uma melhora relativa do mercado brasileiro e na janela comparável anterior, a moeda americana havia recuado aproximadamente 0,18% diante do real. Nessa semana, a queda acumulada é de aproximadamente 0,53%. A alta observada na quinta-feira mostra, porém, que essa vantagem ainda depende da estabilidade do cenário externo. Nos Estados Unidos, o Nasdaq caiu cerca de 1,52% na janela comparável anterior e nessa semana perde aproximadamente 1,50%. A pressão sobre as empresas de tecnologia continua, mas a discussão ganhou um novo elemento. O mercado passou a questionar com mais intensidade a capacidade de transformar os investimentos em inteligência artificial em geração de caixa. Essa preocupação acontece enquanto petróleo e juros sobem ao mesmo tempo. No S&P 500 e no Dow Jones, a deteriorização ficou mais disseminada. O S&P passou de uma queda de aproximadamente 0,55% na janela comparável com a anterior para uma perda de 0,90% nessa semana. O Dow Jones saiu de uma variação negativa próxima de 0,16% para uma queda de 0,83%. Eu avalio que a principal mudança entre as 2 semanas foi a passagem de uma pressão generalizada sobre o mercado brasileiro para uma recuperação mais seletiva. Essa recuperação foi liderada por empresas de grande peso no Ibovespa. A assimetria melhorou para o índice, mas continua desfavorável para empresas dependentes de consumo, crédito e redução da taxa de desconto. Para esta sexta, a herança deixada pelo fechamento de quinta é mista com um viés defensivo. O Ibovespa preserva ganho na semana, mas em Nova York encerrou em queda forte. O petróleo superou os $100 e os juros globais avançaram. Neste ambiente, empresas do setor de energia podem continuar oferecendo algum suporte ao mercado brasileiro. Depois do fechamento da B3, os Estados Unidos anunciaram uma tarifa adicional de até 12,5% sobre importações do Brasil e outras economias. A medida faz parte de uma investigação relacionada ao uso de trabalho forçado. O governo brasileiro rejeitou a decisão. Também informou que pretende utilizar a lei de reciprocidade e o mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. O mercado agora precisa entender quais produtos serão atingidos, quais exceções poderão ser adotadas e como essa tarifa de 12,25% irá conviver com a sobretaxa de 25% que entrou em vigor nessa semana. Essa definição pode afetar empresas exportadoras e indústrias. Também pode alterar a percepção sobre uma possível escalada comercial entre os dois países. No pós-mercado americano, a Intel divulgou resultados e uma projeção de receita acima das expectativas. As ações reagiram positivamente nas negociações estendidas. Esse resultado pode oferecer algum alívio ao setor de semicondutores, mas não elimina as preocupações relacionadas ao petróleo, aos juros e o retorno dos investimentos em inteligência artificial. Na agenda econômica dessa sexta, o primeiro destaque aconteceu às 5h30 da manhã, pelo horário de Brasília. Foram divulgados os índices preliminares de gerentes de compras, as chamadas PMIs da zona do euro. Em junho, o PMI industrial ficou em 51,4% e o PMI de serviço ficou em 49,4 pontos. Às 10h45 de amanhã agora, saem os PMIs dos Estados Unidos. As leituras anteriores ficaram em 53,9 pontos na indústria e 51,2 pontos no setor de serviços. O mercado vai observar tanto o ritmo da atividade quanto a pressão sobre os custos. Números fortes, acompanhados da inflação, podem levar ainda mais os rendimentos dos treasuries. Às 11 horas serão divulgadas as vendas de imóveis residenciais novos referentes ao mês de junho. O dado anterior mostrou um ritmo anualizado de 508 mil unidades em maio. Os juros hipotecários elevados e o aumento dos estoques vêm limitando o desempenho do setor imobiliário americano.
No cenário base, o pregão tende a manter uma seletividade elevada. Ações ligadas ao petróleo, empresas com receita em dólar, podem encontrar suporte. Tecnologia, varejo, construção e outros setores sensíveis aos juros podem também continuar pressionados. Os principais termômetros serão o petróleo Brent, o Treasury americano de 10 anos, o dólar e a curva de DI. O cenário favorável ganha força caso o petróleo devolva parte da alta. Também depende de PMIs sem uma aceleração relevante das pressões inflacionárias e de informações que indiquem um alcance limitado de novas tarifas sem uma sobreposição ampla de medidas. O cenário adverte aparece caso o Brent amplie a movimentação de alta. Caso os juros americanos continuem subindo e caso a nova tarifa seja interpretada como cumulativa ou como o início de uma escalada comercial. Olhando para a próxima semana, teremos uma concentração importante de eventos capazes de alterar a leitura sobre inflação, juros e resultados corporativos. Na segunda-feira, o mercado acompanha a divulgação do relatório Focus. Às 9h30 da manhã, saem as encomendas de bens duráveis de junho nos Estados Unidos. O Focus manterá se o choque de petróleo e a abertura da curva de juros já começarem a afetar projeções da inflação e Selic. Na terça-feira, às 9h da manhã, o IBGE divulga o IPCA 15 de julho, e a leitura anterior foi de 0,41%. Esse será o principal teste doméstico para a tese de novos cortes da Selic. Uma composição mais benigna pode devolver algum alívio à curva de juros. Uma leitura pressionada tende a reforçar a postura defensiva do mercado. Também na terça, o Federal Reserve inicia sua reunião de política monetária. Depois do fechamento da B3, a Petrobras divulga o relatório da produção de vendas do segundo trimestre. E na quarta, o centro das atenções será a decisão do Federal Reserve. O anúncio está previsto para as 3h da tarde. A entrevista coletiva começa às 3h30. Os investidores buscarão sinais sobre o equilíbrio entre os riscos e a inflação de crescimento. Também tentarão identificar o espaço para mudanças nos juros nos próximos meses. Ainda na quinta, a Microsoft e Meta divulgam seus resultados após o fechamento de Nova York. Depois da reação negativa da Alphabet e Tesla, o mercado estará mais exigente. Os principais pontos de atenção serão crescimento de receita, monetização, inteligência artificial, margem e disciplina de investimentos. Na quinta, às 9h da manhã, o IBGE divulga a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Às 9h30, os Estados Unidos apresentam a primeira estimativa do Produto Interno Bruto do segundo trimestre. No mesmo horário também, será divulgado o relatório Renda e Gastos Pessoais de junho. Esse relatório inclui o Índice de Preço de Consumo Pessoal, uma das principais referências da inflação pelo Federal Reserve. O novo CAGED também entra no radar no Brasil. Na agenda corporativa de quinta, a Ambev divulga seus resultados. A Vale apresenta os números financeiros do segundo trimestre depois do fechamento do mercado. E no exterior, Apple e Amazon divulgam seus balanços após o encerramento de Nova York. Na sexta, às 9h da manhã, o BGE apresenta o índice de preços de produto referentes ao mês de junho. E às 9h30, os Estados Unidos divulgam o índice de custo de emprego do segundo trimestre. Essa é uma medida relevante da evolução dos salários e dos benefícios pagos pelas empresas. O maior risco é uma combinação entre petróleo elevado, atividade econômica resistente e uma comunicação monetária mais dura. A oportunidade melhor aparece caso a inflação brasileira e americana apresentem uma composição mais controlada. Esse cenário poderia permitir uma estabilidade dos juros. E os principais termômetros serão o petróleo Brent, o Treasury americano de 10 anos, o dólar, os contratos de DI, a Nasdaq e as ações da Vale e Petrobras. A variação com maior capacidade de mudar a tese atual é a percepção sobre a inflação. É ela que conecta o choque do petróleo às decisões do Banco Centrais e o valor presente das empresas. Em resumo, o Ibovespa chega esta sexta com um desempenho melhor do que observado na janela equivalente da semana anterior. Vale, WEG e empresas ligadas a commodities lideraram a recuperação. O real também preserva a valorização na semana. A fragilidade está na composição desse movimento. Os juros voltam a subir, os setores domésticos perdem força e o mercado americano encerrou a quinta pressionado pelo petróleo, pelas empresas de tecnologias e pelas tensões geopolíticas. Para o pregão de hoje, o mercado acompanha as novas tarifas americanas, os PMIs, as vendas de imóveis e o comportamento de petróleo. Na próxima semana, a decisão do Federal, o PCA 15 e a agenda intensa de balanços podem confirmar a recuperação seletiva ou devolver ao mercado um ambiente mais defensivo. E antes de encerrar, vale reforçar um ponto importante. Acompanhar o mercado ajuda a compreender o cenário econômico.
Mas construir segurança, patrimônio e liberdade financeira exige mais do que reagir às notícias ou escolher investimentos isolados. É preciso ter um planejamento financeiro estruturado, um planejamento que conecte sua renda, suas escolhas, seus objetivos, sua proteção, seu patrimônio, sua família e os seus planos para o futuro. Na futuro, esse processo começa com um diagnóstico completo da sua vida financeira. A partir dele, o especialista identifica suas prioridades e organiza as decisões estruturadas de um plano e o seu momento de vida. Você não precisa descobrir sozinho quanto investir, como se proteger, quais decisões priorizar ou como transformar seus objetivos em um plano executável. O especialista acompanha toda a jornada, do diagnóstico à construção da estratégia, da organização das soluções financeiras à execução de cada etapa, e do acompanhamento dos resultados aos ajustes necessários ao longo do tempo. Assim, suas decisões deixam de ser isoladas e passam a fazer parte de um planejamento com direção, método e acompanhamento profissional. Fale com um especialista da Futuro e descubra como um planejamento financeiro estruturado pode ajudar você a tomar melhores decisões hoje e construir um futuro que realmente deseja. Eu sou o Igor Menezes. Obrigado pela sua audiência. E esse foi mais um Morning Call by Futuro Invest. Até semana que vem.